Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá Hayeh Sarah. É a Parashá de número 5. Ela corresponde a Gênesis 23:1 e vai até Gênesis 25:18. Parashá Hayeh Sarah, que significa a vida de Sara. Essa Parashá ela é muito especial para mim. Primeiro porque é a Parashá do meu nascimento e também é a Parashá do meu noivado judaico. Então, eu tenho um apreço muito especial por essa Parashá. Essa Parashá, ela tem as suas singularidades. É uma Parashá que tem o nome de uma mulher. É a única Parashá que ganha o nome de uma mulher, Sara. E aqui nós já jogamos por terra uma falácia, uma mentira contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, que diz que o judaísmo é uma religião machista. A prova de que isso é mentira é a própria Parashá que nós vamos estudar hoje. A Parashá Hayeh Sarah, a vida de Sara. É a Parashá que ganha o nome de uma mulher. Porque se de fato fosse verdade que a fé judaica é uma fé, é uma religião machista, nós não teríamos figurando entre as parashot, entre as porções, uma Parashá que ganha o nome de uma mulher. Essa Parashá, ela vai tratar de duas matriarcas. Ela ganha o nome de Hayeh Sarah, a vida de Sara, mas essa Parashá ela vai falar da vida de Sara e vai falar também de Rivka, Rebeca. Então, nessa Parashá nós temos a menção e a história de duas das 4 matriarcas que temos de Israel. Falando ainda sobre Sara, ela com certeza ela deixou o seu legado. E esse é o tema do estudo de hoje. O legado de Sara. Subtítulo: A aquisição da terra prometida começou em uma sepultura. E isso é muito interessante e é muito importante de nós mencionarmos. O cumprimento, o início do cumprimento da promessa feita a Abraão, que aquela terra seria dele, começou através de uma sepultura. E fazendo um paralelo com as nossas vidas, o cumprimento da promessa de salvação e de vida eterna nos dada teve início através de uma sepultura. Só que no nosso caso, uma sepultura vazia.
Yeshua HaMashiach morreu pelos nossos pecados. E o seu túmulo, a sua tumba, está vazia, como disseram os malachim, os mensageiros. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Por que é importante mencionar isso? Porque muitos morreram por uma causa. Muitas pessoas, muitas personalidades importantes, elas morreram, deram a vida por uma causa. Mas somente um venceu a morte, a sua sepultura está vazia, e ele vive e vive eternamente. Só Yeshua, nosso Mashiach, o nosso Messias, ele morreu e ressuscitou para que a promessa de Deus, dada a nós, a promessa de salvação, a promessa de perdão dos pecados, a promessa de vida eterna, pudesse se concretizar. E isso através da ressurreição. Se Yeshua não tivesse ressuscitado, como disse Rav Shaul, o apóstolo Paulo, a nossa fé seria vã, seria vazia, inútil. Porque nós nos firmamos na sepultura vazia, na ressurreição dos mortos. Então, assim como a aquisição da terra prometida começou em uma sepultura, a concretização da promessa de salvação, de perdão dos pecados, de vida eterna, da nossa vida também começou através de uma sepultura. Mas esta vazia. Então esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. O legado de Sara e a aquisição da terra prometida começou em uma sepultura. Então, irmãos, Paraxá de número 5, Paraxá Haye Sará, a vida de Sara. O texto dessa Paraxá já começa muito enigmático, muito profundo. Diz assim: Sara viveu. E aí no original nós temos um detalhe muito importante. No original está assim: Sara viveu, Haye Sará, viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. E esses foram os anos da vida de Sara. E aí isso já chamou a atenção dos sábios do povo de Deus. Por que que a Torá ela divide a vida de Sara em 3? Em centena, dezena e unidade. Sara viveu 100 anos, 20 anos, 7 anos. E aí nós temos várias interpretações. Vale aqui mencionar uma. Os sábios do povo de Deus nos ensinam que Sara, aos 100 anos, ela era como que se tivesse 20 anos. No quesito de pureza. No quesito de santidade.
ela aos 20 era como se ela tivesse 7 anos. Então, a Torá divide os anos de Sara para mostrar a integridade dela, para mostrar a santidade dela. E os sábios, ao pegar esse detalhe de que os anos de Sara foram divididos em 127, eles atrelam o início dessa paraxá, eles fazem uma conexão do início dessa paraxá com o Salmo 37, versículo 18, que eu gostaria de ler com você. Salmo de número 37. Então, nós temos esse detalhe fantástico aí, já no início da paraxá. Salmo de número 37, verso 18. Salmo de número 37, versículo 18, que diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Então, eles atrelam a esses detalhes do hebraico, do primeiro versículo dessa paraxá, com que o Senhor conhece os dias do íntegro. Outro detalhe muito interessante, no primeiro versículo dessa paraxá é: Sara viveu, né, até os 100 anos, 20 anos, 7 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Nesse curto espaço, nesse único versículo, nós temos repetida a expressão 2 vezes, Haye Sará, a vida de Sara. E aí, o que os sábios, o povo de Deus, ensinam? Que Sara viveu os seus 127 anos, depois de morta, porque esse é outro detalhe muito interessante dessa paraxá. A paraxá se chama Haye Sara, a vida de Sara, mas ela vai narrar não a vida de Sara, ela vai narrar a morte de Sara. Sara e a outra de Jacó, nosso pai. A paraxá tem nome de vida, mas vai narrar a morte. E aí os sábios, o povo de Deus, ensinam que o justo, ainda que ele morra, ele continua a viver. E nós vamos aprender hoje que a nossa vida, ela pode se estender além da morte. E isso é um aspecto muito importante. Então, irmãos, a paraxá Haye Sara, a vida de Sara, na verdade, vai narrar a sua morte. Aí os sábios comentam: a vida de Sara ocorre após sua morte. O texto diz que ela não é mais. Entretanto, os fatos proclamam que Sara está viva. Isso é um comentário judaico. O justo, ainda que ele morra, ele continua a viver. Por isso, o tema de hoje é o legado de Sara. Porque existem várias pessoas que elas só existem
elas passam por essa vida e logo se vão, e não deixa nenhum legado. E essa paraxá, ela fala de legado, porque Sara falece de um legado, deixa uma influência. Essa é Sara. E estudar a vida de Sara Pedro, em 1 Pedro 3,6, ele vai dizer que as mulheres messiânicas, as mulheres da fé, elas são filhas de Sara. Elas devem ser filhas de Sara. Então, essa paraxá é uma paraxá de suma importância para as mulheres desta casa. Eu queria ler com vocês 1 Pedro 3, onde o apóstolo Pedro, ele vai fazer menção de Sara. Primeira Pedro 3:6 diz assim: como Sara obedeceu a Abraão e honrou como seu senhor, vocês são filhas dela, se fizerem o que é certo, se fizerem o que é bom, e não se entregarem ao medo. Então, Pedro vai focar aqui muito nas ações, nas atitudes de Sara. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho por sua conduta, sem você dizer nada, à medida que observa seu comportamento respeitoso e puro. Então, Pedro direciona a sua carta às mulheres, dizendo a elas para ganharem, principalmente as pessoas que não conhecem a palavra, e em específico seus maridos, através da conduta, sem dizer nada, só através do testemunho, só através da obediência. As ações, as atitudes, elas falam muito mais do que palavras. E aí Pedro vai dizer um outro aspecto, olha, versículo 3, a beleza de vocês não deve consistir em coisas externas, como penteados extravagantes, joias de ouro ou roupas. Em vez disso, deixem transparecer as características internas de seu coração, com espírito gentil e sereno aos olhos. Isso tem grande valor. Era assim que as santas mulheres do passado, que depositaram sua esperança em Deus, costumavam a e sabe que as mulheres, elas se preocupam com a beleza.
com a estética. E aí Pedro vai dizer, olha, isso é bom, mas há algo mais importante do que coisas externas como penteados, joias e roupas. Deixem transparecer as suas características interiores, ou seja, as suas virtudes. E aqui cabe um conselho, principalmente aos solteiros e principalmente aos noivos, aqueles ainda que não têm um cônjuge, não têm um companheiro, não têm uma companheira. Cuidado em só observar a beleza exterior, porque como o próprio Provérbios 31, ele vai dizer que a beleza, ela é passageira, mas o que fica é a virtude. E aqui vai um conselho aos homens. Quando eu digo para não olhar a beleza, não é que ela não seja importante, porque ela é importante, mas existe algo mais importante do que a beleza, que é a virtude. Porque, segundo Provérbios 14:1, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. A mulher, na vida do homem, ela tem o poder de elevação, ela tem o poder de elevar o marido, dele conseguir galgar lugares, status, que ele sozinho ele nunca chegaria. E a mulher também, ela tem o poder de destruição muito forte. Da mesma forma que ela pode elevar o marido, ela pode destruí-lo completamente e rebaixá-lo. É por isso que Provérbios 14:1 vai dizer, olha, a mulher sábia, ela edifica o lar, ela é a coluna que sustenta a casa, que sustenta o lar, mas a tola, ela é a responsável pela ruína e a destruição da sua casa. Então, muito cuidado ao escolher um companheiro, uma companheira. Atente-se à palavra, atente-se às virtudes, e não à estética, e não à beleza exterior. Quantas pessoas que, se tivesse esse conhecimento, se ouvisse isso antes, não teriam as suas vidas arruinadas, casamentos desfeitos, divórcios, separações, muitos fora do caminho do Senhor hoje. Por quê? Porque escolheu um companheiro, uma companheira, que ao invés de ajudá-lo a estar próximo de Deus, o afastou da presença de Deus, a afastou da presença de Deus. Isso vai muito das nossas escolhas. E essa paraxá de hoje, ela fala de escolha. Ela fala de como que Abraão enviou o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para Isaque, seu filho. E o alertou, olha, tome muito cuidado, eu não quero que você traga uma mulher das nações, porque ele sabia que uma união errada iria destruir não só a vida do seu filho, mas toda uma geração. Por isso que ele fez o seu servo Eliezer. E o próprio servo Eliezer, ele ora a Deus.
e pede a Deus um sinal. E Eliezer faz um teste de caráter ali, ao pedir a água a uma mulher, para que ela própria, de sua espontânea vontade, oferecesse água para os seus camelos sedentos. Ali foi um teste de caráter. A Bíblia vai dizer que ela era bela, a Bíblia vai dizer que ela era virgem, mas isso não influenciou a escolha de Eliezer. O sinal vital foi: ela tem caráter, ela tem virtudes, e virtudes são qualidades que a pessoa carrega pela sua vida inteira. Então, irmãos, essa paraxá vai nos abençoar, vai abençoar as mulheres desta casa. A vida de Sara, a vida de Rebeca nos abençoa muito, porque pensa, Sara saiu com Abraão para atender o seu chamado. Abraão não recebeu o chamado sozinho. Se ele não tivesse uma companheira, o seu chamado não seria possível, não seria concretizado. Pense hoje, em pleno século XXI, um marido estabelecido financeiramente, chega perto de sua esposa e diz para ela: olha, Deus falou comigo. A mulher vai falar: muito bem, que bom que Deus falou com você. É, minha esposa, Deus falou comigo para a gente sair daqui, sair dessa terra. E aí, eu vou largar o meu emprego, vou largar a minha casa, vou largar tudo aqui para trás e vou para onde Deus me mostrar. É, marido, para onde que nós vamos? Não, filha, Deus ainda não me falou para onde nós vamos. Nós vamos sair errantes. Deus ainda vai nos direcionar o lugar. Olha por essa perspectiva. Se Sara não é uma mulher de Deus, se Sara não é uma mulher de fé, os sábios do povo de Deus ensinam o seguinte sobre Sara. Eles dizem que Abraão tinha a promessa, que Abraão recebeu a promessa de Deus, mas Sara é que tinha a fé. Sara é que teve a fé para que essa promessa se cumprisse. E é interessante porque o escritor da Brit Hadashah, do Novo Testamento, ele vai concordar com esse ensinamento judaico, com esse ensinamento dos sábios do povo de Deus, lá em Hebreus 11, onde ele vai mencionar Sara. Olha que interessante, Hebreus 11, 11. Hebreus 11, 11 diz assim: pela fé, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando sua idade era avançada. Como é a própria Sara, porque considerou digno de confiança quem lhe fizera a promessa. Então, Sara, ela teve fé, ela acreditou na promessa feita a Abraão.
E isso concede a ela mérito. Sara foi uma mulher de méritos. É por isso que o eterno Deus, ele quando menciona Abraão, ele menciona Sara em pé de igualdade. Abraão não seria quem ele foi sem Sara, sua mulher. Vamos para Isaías, onde nós temos a menção de Sara também. Isaías 51. Olha o que diz o Eterno através do profeta Isaías. Isaías 51, versículo 2 diz assim: olha, considerem Abraão seu pai, e Sara, que deu à luz vocês. Quando o chamei, ele era apenas uma pessoa. Então o abençoei e fiz dele muitos. Então, quando Deus vai mencionar Abraão, ele coloca ao lado dele, Sara. Sara tinha muitas virtudes. Sara era uma mulher de Deus. De novo, eu repito, nenhuma mulher iria atender ao chamado que Abraão recebeu se ela não fosse uma mulher de fé, de crer que Abraão, seu marido, recebeu uma promessa. Quantas mulheres não acreditam nos seus maridos? E ao invés de apoiá-los, de ajudá-los, só existe críticas e puxa ele para trás. Sara tornou possível as promessas. Sara acreditou na promessa. Sara teve fé. E os sábios do povo de Deus vão ensinar que Sara foi a mesma mulher. Como assim? Sara foi a mesma mulher que deu Agar para Abraão, para que ele pudesse gerar filhos através da sua serva Agar, para que se cumprisse a promessa de Deus. Sara foi essa mulher que se humilhou. Ela se humilhou ao ponto de conceder o seu lugar ao lado do seu marido para uma outra mulher, para que pudesse ser possível o cumprimento da promessa, porque ela via que ela era estéril, ela via que ela já estava avançada em idade, que o seu marido também. E aí, por acreditar na promessa, e às vezes as pessoas esquecem de olhar por essa perspectiva, ela se humilha e dá a sua serva a Abraão para que através dela Abraão pudesse ter filhos e a promessa pudesse se concretizar. É uma mulher que acreditava na promessa, era uma mulher que acreditava no chamado. E essa mesma mulher, Sara, foi a mesma, sem tirar e nem pôr, que quando ela viu que Ismael seria uma influência negativa sobre o seu filho, o mesmo zelo do cumprimento da promessa fez com que ela dissesse a Abraão, mesmo sabendo que iria feri-lo: Abraão, Ismael não pode herdar com o nosso filho Isaque. Ele será
uma influência ruim. Ele não só vai atrapalhar promessas do nosso filho, como de toda uma geração. E aí eu quero ler com vocês só 2 textos. Gênesis 16. Gênesis 16, 3. Diz assim: depois de Avrão ter vivido por 10 anos na terra de Canaã, olha só, eles tentaram 10 anos. Sarai, mulher de Avrão, pegou Agar, a egípcia, sua escrava, e deu-a a Avrão, seu marido, para ser sua mulher. Pensa isso na perspectiva de uma mulher entregar uma outra mulher, ela mesma entregar uma outra mulher para o seu marido. Foi Abraão que pediu ela. Isso partiu dela. Mas por que partiu dela, gente? Porque ela simplesmente queria ser mãe? Não, o propósito vai muito além desse. Ela queria que a promessa feita a Abraão se concretizasse. E essa mesma mulher é a mesma Sara que está no capítulo 21, no versículo 9, que diz assim: Sara, olha que interessante, Sara, porém, viu o filho de Agar, a egípcia, a quem Agar dera a luz para Abraão, zombando de Isaac. E aí essa palavra zombar aqui, ela tem muita conotação negativa, e os sábios, o povo de Deus, interpretam essa zombaria aqui de várias formas. De várias formas. E aí, por Sara ver que Ismael seria uma influência negativa sobre a vida de Isaac, versículo 10, então Sara disse a Abraão: livre-se dessa escrava e de seu filho, não permitirei que o filho dela seja seu herdeiro com o meu filho Isaac. Então foi o mesmo propósito, foi o mesmo objetivo. E Abraão era pai, gente. Abraão não era padrasto, Abraão era pai. E ele ficou relutante. Aí sabe o que Deus disse para ele? Ouça a voz de Sara. Ela sabe o que ela está fazendo. Gênesis 21, 12. Deus, vamos ler o 11, porque vai falar como que Abraão ficou. Abraão ficou muito triste por causa dessa questão que envolvia o seu filho Ismael. Deus, no entanto, disse a Abraão: não se entristeça por causa do menino e de sua escrava. Ouça tudo o que Sara diz a você, pois seus descendentes serão contados a partir de Isaac. Deus mandou Abraão ouvir a voz de Sara. Sara, ela
é mencionada como uma das 7 profetisas de Israel. Em Israel foram enumeradas 7 profetisas, e Sara é uma dessas 7. E inspirado principalmente em Gênesis 21, 12, em que Deus diz, olha, ouça Sara, ouça a voz de Sara, porque a voz dela é profética. O que ela viu e o que ela falou vai além do hoje. Ela enxergou lá na frente. Então, meus irmãos, a mulher, ela pode elevar o marido, como ela pode derrubar o marido. É por isso, e vale mencionar aqui, porque nós lemos para as nossas esposas todo o recebimento do Shabat, Provérbios 31, que vai falar o quê? Da mulher virtuosa. Nós lemos para as nossas esposas e filhas Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, e ministramos sobre a vida delas para que sejam mulheres virtuosas. E Provérbios 31, na cultura judaica, na tradição judaica, fala das virtudes de Sara. A tradição judaica vai ensinar que o sábio Salomão, ao escrever Provérbios 31, as virtudes e qualidades mencionadas ali eram de Sara. E aí vale a pena mencionar Provérbios 31, sobre o tema que nós estamos falando. O versículo 23 diz: seu marido é conhecido nas portas da cidade, quando se assenta com os líderes da terra. Ou seja, a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela faz o seu marido galgar posições altíssimas. Seu marido é conhecido nas portas da cidade. Quem que ficava às portas da cidade no Oriente? Os líderes da cidade, homens de renome, homens influentes. E olha só, seu marido é conhecido nas portas da cidade quando se assenta com os líderes da terra. Esse assentar aqui fala de juízes, aqueles que eram homens influentes da cidade e que se assentavam para julgar a causa dos outros, juízes. Então, a mulher sábia, ela tem esse poder. A mulher virtuosa, ela tem esse poder. Por isso que o sábio Salomão, ele vai aconselhar: o encanto é enganoso, a beleza pode desaparecer, mas a mulher que teme Adonai será louvada. E o 31 fecha Provérbios e diz que ela receba a recompensa merecida, que suas obras sejam elogiadas às portas da cidade. Ou seja, as suas obras vão além da sua vida. Ela vai morrer, mas as suas obras ainda continuarão a ser lembradas. Isso se chama legado. Sara deixou o legado. Irmãos, se tudo isso que eu estou falando é besteira, era impossível Deus fazer o que fez com o rei do Egito, Faraó, e com o rei dos filisteus, Abimeleque. Deus feriu reis por causa de uma mulher, porque essa mulher, ela tinha
méritos. Eu quero ler apenas 2 versículos. Gênesis 12, quando eles chegam na terra de Canaã e a terra os recebe com fome e guerra, e eles têm que descer para o Egito por causa da fome. E aí, por causa da beleza de Sara, ela é levada para o faraó. Gênesis 12, 17. Diz assim: contudo, Adonai infligiu graves pragas ao faraó e à sua casa por causa de Sara, mulher de Abrão. Foi por causa dela. O texto é muito claro. Deus feriu reis por causa de Sara, por causa dos méritos dela. Ela teve méritos de acompanhar o seu marido, quando muitas outras nunca fariam o que ela fez. Agora, Gênesis 20, versículo 18. Olha o que diz o texto sagrado. Pois Adonai tinha tornado inférteis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. 2 vezes Deus feriu reis, Deus infligiu pragas, Deus tornou estéreis por causa dos méritos de uma mulher. Então, a vida de Sara nos abençoa. A vida de Sara vai nos ensinar muito, muito. E ela deixou tanto o seu legado que a Parashá Hayê Sara não foca na sua vida, mas foca na sua morte e foca na influência da morte de Sara. Mostra a influência do legado de Sara sobre a vida de Abraão e sobre a vida do seu filho Isaque. Sara, ela cumpriu o propósito da sua vida. Sara teve uma vida com propósito. Irmãos, e principalmente irmãs, nós temos que ter uma vida com propósito. Porque senão nós não vamos viver, nós vamos só existir. Vamos passar por essa vida e seremos como nunca estivéssemos existido. Por quê? Porque a nossa vida não teve um significado e a nossa vida não teve um objetivo, um propósito. Legado. Quando nós falamos de legado, nós falamos de legado em 2 aspectos. O primeiro, saber que a nossa vida tem um significado. Legado fala daquilo que nós deixamos para os outros, a nossa influência. Alguém vai dar continuidade naquilo que nós começamos ou desenvolvemos. E fala de propósito, legado fala de propósito. Uma pessoa que vive com propósito, ela já traçou e tem muito bem definido o que ela quer para a sua vida. Porque senão, o que acontecer na minha vida, se eu vivo uma vida sem propósito, o que acontecer na minha vida, aconteceu. Mas quando eu traço metas, objetivos, eu tenho um propósito. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu vou trabalhar para chegar. E mesmo que eu não chegue ao meu objetivo,
Pelo menos eu vivi uma vida com propósito. A minha vida teve um significado, pelo menos para mim. Eu não fiquei como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música fala de pessoas que vivem sem propósito, sem objetivo. E aí elas vão existindo. Cresce, procria, envelhece e morre. E aí, como diz o profeta, e aí eles serão como nunca tivessem existido. Isso é uma vida sem propósito, é uma vida sem significado. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre de ter uma vida sem propósito, sem significado. Que nós venhamos viver a nossa vida e deixarmos um legado, assim como Sara deixou o seu legado. Assim como Sara cumpriu o propósito da sua existência. Porque Sara cumpriu o propósito da sua existência. Eu vou te dar 2 aspectos importantes da vida de Sara. O primeiro propósito que Sara cumpriu na sua vida, o início da nação judaica através de Isaac. Foi um dos propósitos que Sara cumpriu na sua vida. Ela iniciou a nação judaica ao dar à luz a Isaac e a criar Isaac nos caminhos do Eterno. E o segundo propósito que se cumpre através da vida de Sara foi a concretização da promessa da terra prometida. Porque por causa da morte de Sara, Abraão teve que comprar uma sepultura. Abraão teve que comprar um pedaço de terra na terra prometida, na terra de Israel, na terra de Hebron, na terra de Hebron, em Kiriat Arba, para sepultar a sua morta, para sepultar a sua esposa. Então, Sara cumpriu o propósito da sua vida, ela deu início à nação judaica. E da compra do primeiro pedaço de terra para o povo judeu, para o povo de Israel. Através da morte de Sara, surge o início da concretização da promessa. A aquisição da cova, da tumba, da sepultura, foi o primeiro ato de enraizamento real da terra prometida. Porque não se tem nada sobre a existência de Abraão de forma arqueológica. Pega do ponto de vista da arqueologia, não tem. Abraão existiu? A arqueologia consegue provar? Não. A arqueologia consegue provar que Abraão peregrinou por aquela terra que Deus prometeu? Aí nós temos a tumba. Aí nós temos o túmulo de Sara, que é o primeiro ato de enraizamento real na terra prometida. Abraão comprou aquele pedaço de terra para sepultar Sara. E por isso que a aquisição da terra prometida começou em uma sepultura. Então, através da vida de Sara, teve início a nação judaica. Através do nascimento de Isaac. E olha, não foi um nascimento natural. Porque quando você pega judeus ortodoxos, que a gente chama de antimissionários, porque eles querem converter cristãos,
Primeiro argumento que eles usam, um dos primeiros é o quê? Vocês creem em algo pagão, que uma virgem concebeu e deu à luz um filho. Vocês acreditam em nascimento virginal? Vocês acreditam no nascimento sobrenatural? Isso não é judaico. O quê? Não é? Olha para a vida de Abraão. Abraão tinha quantos anos quando teve o seu filho? 100 anos. O texto bíblico vai dizer que Abraão era necrosado. O que é necrose? Morto, impotente. Sara era estéril, a Bíblia vai dizer que ela era estéril, ela já havia passado dos costumes das mulheres, e ela era avançada em idade. Impossível desses dois gerarem. E aí o que Deus faz? Faz com que o Espírito Santo de Deus venha sobre eles e eles conseguem gerar Isaac. Foi uma ação sobrenatural. É por isso que Deus muda o nome de Avram, para Avraham. Ele acrescenta a letra rei. E muda o nome de Sarai para Sará. Acrescenta também uma letra rei. E essa letra, ela tem a conotação de sobrenatural. Do Ruach, do Espírito Santo. Então, o nascimento de Isaac foi um nascimento sobrenatural. Foi um nascimento proveniente da ação do Espírito Santo. Assim como foi o nascimento do Messias Yeshua. O legado de Sara sobre a vida de Abraão e Isaac foi tão grande que a vida de Sara influenciou na escolha para uma mulher para Isaac. Então, a vida de Sara influenciou na escolha de uma mulher para Isaac. Aí surge, com a morte de Sara, surge a preocupação de se escolher uma esposa para Isaac. E não poderia ser qualquer esposa. E é isso que nós vemos em Gênesis. Eu queria que você lesse comigo Gênesis 24, 67. O último versículo do capítulo 24 diz assim: então Isaac levou-a à tenda de Sara, sua mãe, e Rivca, Rebeca, tornou-se sua mulher, e ele a amou. Assim, Isaac foi consolado pela perda de sua mãe. Olha a influência de Sara na vida de seu filho Isaac. Ele pega a sua esposa e leva ela para a tenda de Sara. Abraão tinha sua tenda e Sara tinha sua tenda. É por isso que as irmãs desta casa, dessa congregação, da comunidade messiânica da reconciliação, se chama tenda de Sara. Primeiro, porque vocês são filhas de Sara, segundo o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,6. E segundo, para lembrar do propósito das mulheres. Que assim como Abraão tinha sua tenda, Sara também tinha sua tenda.
E a tradição judaica vai dizer e vai nos ensinar que enquanto Abraão evangelizava os homens na sua tenda, Sara evangelizava as mulheres, ensinava o monoteísmo às mulheres na sua tenda. Sara tinha uma tenda. E nós vemos aqui, a primeira coisa que Isaac fez foi levar Rívca, sua esposa, para a tenda de Sara. Ou seja, você vai dar continuidade ao legado que a minha mãe iniciou. Olha a influência de Sara, mesmo após a sua morte. Outro texto que vai falar da tenda de Sara, muito claro, é Gênesis 18, 6. Na visita dos 3 mensageiros de Deus, na visita do Eterno e os seus 2 malachim, os seus 2 mensageiros, a Abraão depois da circuncisão. Gênesis 18, 6 diz assim: Abraão correu até a tenda de Sara e disse: rápido, 3 medidas de melhor farinha, amasse-a e faça bolos. Esse versículo fala de parceria, esse versículo fala de cumplicidade no propósito, no chamado. E eu, como pastor desta casa, eu, como pastor dessa comunidade, eu não falo aqui para insultar ninguém, eu não falo aqui para ferir ninguém, eu não falo aqui com o objetivo de matar ninguém. Mas o que eu posso falar como pastor da comunidade messiânica da reconciliação, que eu só consigo ver e vi isso com maior frequência, de cumplicidade entre casais, só para o ruim, só para o lado negativo. Uma cumplicidade para encobrir erros e defeitos. Eu não posso ser cúmplice do meu cônjuge, da minha esposa, do meu marido, quando ele ou ela está errado diante de Deus, diante da palavra de Deus. Ah, não, eu não posso falar com a minha esposa, porque senão ela vai ficar com raiva de mim. Ah, eu não posso falar com o meu marido, porque senão ele vai ficar com raiva de mim. Que fique. Mas quando está errado, quando é necessária a repreensão, ela deve existir. Porque Yeshua nos ensinou: se nós não aborrecermos pai, mãe, mulher, filhos, nós não somos dignos de ser chamados talmidim, de sermos chamados discípulos de Yeshua. Então, vai chegar dia que você vai chatear, sim, a sua filha, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, por causa do chamado, do discipulado, por ser discípulo de Yeshua. Então, que haja entre nós uma cumplicidade, mas uma cumplicidade para obedecer, e não para resistir, e não para se rebelar, e não para se afastar. Nós não podemos ser, irmãos, omissos. Não sejamos omissos como marido, como mulher, como pais, porque isso pode custar a salvação e a eternidade daqueles que nós amamos. Fique essa palavra de Deus para todos vocês hoje. E aí eu encerro hoje essa ministração trazendo um princípio muito importante. De novo eu quero lembrá-los. A vida de Sara, a Parashá Raie Sara tem o título A Vida de Sara, mas narra a sua morte.
E aí os sábios, o povo de Deus, ensinam que o justo, ainda que ele morra, ele continua a viver por causa do seu legado, por causa daquilo que ele deixou. O judeu, o povo judeu, irmãos, eles têm isso muito certo na vida deles, na existência deles. Eu quero citar aqui, por exemplo, pegue os prêmios Nobel do mundo. Quem foram os maiores ganhadores dos prêmios Nobel do mundo? Em proporção de território, em proporção de população. O povo judeu, gente. O povo judeu foi o povo que mais ganhou o prêmio Nobel. E olha que deveria ser muito mais. Porque a gente sabe que o mundo, infelizmente, é antissemita. Mas por que que eles ganharam? Por causa da influência que eles geram no mundo. O povo judeu tem um princípio chamado Tikkun Olam. O que é o Tikkun Olam? O Tikkun Olam é a reparação do mundo. O que o judeu sabe? Que ele vem a esse mundo com um propósito. O judeu já nasce sabendo, ele já nasce sendo ensinado. Olha, Tikkun Olam. Tem alguma parte do mundo que você precisa reparar e você precisa consertar. É por isso que várias invenções foram feitas por judeus, avanço na medicina, na economia, na literatura, em todos os aspectos da sociedade. Porque o judeu ele tem muito certo. Eu vim para esse mundo, mas eu vim para esse mundo com um propósito. Eu vim a esse mundo com um objetivo. Eu tenho que influenciar. Eu tenho que deixar o meu legado. E a Parashá Hayê Sara fala disso. Fala de legado. Sara deixou o seu legado. E nós temos que deixar o nosso legado. E aí eu finalizo, irmãos, com aquilo que eu comecei mencionando. A vida pode se estender depois da morte. Isso é bíblico. A vida, ela pode se estender depois da morte. E aí eu quero ler com vocês um dos textos da Bíblia que são o meu favorito. E eu já falei lá em casa. Na minha lápide vai ter que ter escrito esse versículo. Ou no meu caixão e na minha lápide. Que texto que é, pastor? João 11, 25. Olha o que Yeshua disse em João 11, 25. Disse-lhe Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem deposita a confiança, ou seja, a fé em mim, viverá, ainda que morra. Fantástico! Como assim? Eu vou continuar vivendo ainda que eu morra? É o que essa Parashá ensina. Sara, mesmo depois de morta, ela continua a viver. Por quê? Por causa da influência que ela deixou. Por quê? Por causa do legado que ela deixou. E nós, irmãos, temos que ser da mesma forma. Você não pode só existir, você tem que viver. Você tem que ter uma vida de propósito. Porque senão é só crescer, comer, procriar, envelhecer, morrer. A vida não pode se resumir a nisso. Porque senão nós somos semelhantes aos animais, os animais que fazem isso. Eles nascem, crescem através da alimentação,
eles procriam, envelhecem e morrem. Então, repito, a vida pode se estender depois da morte. E quem ensina isso é Yeshua HaMashiach. Ainda que você morra, você viverá. Então, aqui cabe uma segunda pergunta. Que vida conhecemos antes da morte? Que vida que você conhece hoje? Que vida conhecemos antes da morte? Aqui cabe uma outra pergunta. Quando você se sente mais vivo? Quando que você se sente mais vivo? E aqui vai. Quando que eu sinto mais vivo? Tem duas opções. Quando você consegue a satisfação de um desejo ou necessidade pessoal. Tem gente que você olha para ela e você vê ela mais viva, feliz, reluzente, quando ela consegue uma satisfação de um desejo. Quando ela consegue concretizar uma necessidade pessoal, um sonho. Não que isso seja errado, mas eu não posso me sentir mais vivo quando isso acontece. Quando você consegue uma satisfação e um desejo ou uma necessidade pessoal. Tem gente que só se sente vivo quando isso acontece. E aí vem um alerta. Essa primeira vida, ela cessa com a interrupção dessa vida física. Se você só se sente vivo quando você consegue a satisfação, a concretização de um desejo ou de uma necessidade pessoal, cuidado. Porque esse tipo de vida cessa-se com a morte, com a interrupção dessa vida física. A pessoa que vive só assim, ela tem um fim. Quando que você se sente mais vivo? Segunda opção. Quando você faz a diferença na vida das pessoas. Então, nós temos dois tipos de pessoa. Aquele tipo de pessoa que viver para ele é conhecer lugares. Nossa, isso aqui é viver. É ter um carro de luxo. Olha aqui o novo carro que eu comprei. Olha a mansão que eu comprei. É a pessoa que vive para adquirir, é a pessoa que vive para juntar recursos, é a pessoa que vive só para degustar. Não, viver para mim é comer e beber e vestido melhor. Eu me permito. Eu vivo uma vida sem limites. Eu vivo de forma extravagante. Ok, livre-arbítrio. A pessoa tem essa escolha. Só que a Bíblia vai dizer e vai nos ensinar que esse tipo de vida, ele cessa com a interrupção da vida física, com a morte. Essa vida, ela acaba. Aquele que vive somente para essa vida, morre. Mas aquele que vive e que se sente mais vivo, quando faz a diferença nas vidas da pessoa ou do mundo, esse vive eternamente. Esse, ainda que morra,
vai continuar vivendo, porque ele deixa o seu legado. As suas obras vão continuar falando por ele, mesmo depois que ele morra. Então, irmãos, aquilo que nós fazemos hoje ecoará por toda a eternidade. Por isso que nós temos que viver uma vida com propósito. Nós precisamos viver uma vida com objetivo. Porque quando que você se sente mais vivo? Eu me sinto mais vivo quando eu oro por uma pessoa, ela é curada. Quando eu oro por uma pessoa e ela recebe a resposta. Quando eu oro por uma pessoa e aquilo pelo qual eu orei acontece, a pessoa é abençoada. Sabe quando eu sinto mais vivo? Quando eu vejo que Deus usou a minha vida para abençoar outra vida. Sabe quando eu sinto mais vivo? Quando eu sou usado por Deus. Sabe quando que eu sinto mais vivo? Quando eu faço a diferença na vida daqueles que eu amo. Isso me torna mais vivo. Então, essa segunda opção nos ensina que a nossa vida continua por causa do impacto que nós causamos na vida das pessoas e no mundo. Existem esses dois tipos de vida. Existe, e cada um deve fazer a sua escolha. E aí, para não ficar nas minhas palavras, eu encerro com 2 textos das Sagradas Escrituras. Primeiro, Marcos, capítulo 8. Para mim é um dos textos mais fortes da Bíblia. Marcos 8, versículo 34. A seguir, Yeshua chamou para junto de si a multidão e os talmidim e lhes disse: se alguém quiser me acompanhar, deverá dizer não a si mesmo, pegar sua estaca de execução, sua cruz e me seguir. Olha o versículo 35. Quem desejar salvar a própria vida, a destruirá. Mas quem a destruir por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. De fato, que benefício obterá alguém em ganhar o mundo todo, esquecendo-se, porém, da própria alma, da própria vida? O que uma pessoa daria em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e do que digo nesta geração adúltera e pecaminosa, o Filho do Homem também se envergonhará dessa pessoa quando vier na glória do Pai com os santos anjos. O que esse texto está dizendo? Se viver para você é a primeira opção, a sua vida terá um fim. Se viver para você, se você se sente mais vivo
quando você consegue uma satisfação pessoal, um desejo, uma necessidade, a sua vida vai ter um fim. Mas se você se sente mais vivo quando faz a vontade de Deus, se você se sente mais vivo quando você é instrumento de Deus, usado por Deus, aí, ainda que você morra, você continuará vivendo. Nós temos que dizer não para nós mesmos e tomar a nossa cruz. E o versículo 35 diz: quem desejar salvar a própria vida, a destruirá. O que é isso? Eu não posso perder a minha vida, não. Isso é o que eu mais ouvi quando eu me converti aos 15 anos de idade. Que isso, você é muito jovem. Você vai perder a sua vida se você aceitar Jesus agora. Deixa para você aceitar quando estiver velhinho, próximo a morrer. Aí eu lembrei desse ensinamento de Jesus. Aquele que acha que servir a Deus está perdendo a vida, ele está enganado. Porque aquele que acha que ele não pode servir a Deus porque senão ele vai perder a vida, aí sim, de fato, ele vai perder a vida. Mas aquele que para esse mundo, não, coitado, está perdendo a vida dele. No pleno aniversário dele, ele está ministrando a Paraxá. Era para ele estar curtindo com a família, num local. Coitado, está perdendo a vida dele, está perdendo tempo. Aquele que pensa assim, perde a vida. Mas aquele que para o mundo está perdendo a vida, ele está ganhando. É o que Yeshua ensinou. Quem deseja ganhar a própria vida, vai perder. Mas quem perder, entre aspas, por minha causa, Yeshua está dizendo, e por causa do Evangelho, por causa das boas novas, esse ganhará a vida. E é a vida que Jesus falou, olha, ainda que você morra, você continuará vivendo. De que adianta ganhar o mundo inteiro, comer do bom e do melhor no mundo inteiro, vestir as melhores roupas, ter os melhores carros, ter as melhores mulheres, ter os melhores homens, frequentar os melhores lugares? Que benefício obterá alguém em ganhar o mundo todo, esquecendo-se da própria alma, esquecendo que a alma, que o espírito é eterno? Então, irmãos, eu quero terminar com uma frase e com o último versículo nós vamos ler. Se viver para você é conseguir o máximo que puder de recursos, de dinheiro, de bens, sinto lhe informar, mas você terá um fim. É o que diz Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 15. Olha o que Yeshua disse. Então disse às pessoas: cuidem-se e guardem-se contra todas as formas de ganância. Mesmo que alguém seja rico, sua vida não consiste no que possui. E lhes deu esta ilustração. Havia um homem cuja terra era muito produtiva. Ele discutia consigo mesmo: o que devo fazer? Não tem espaço suficiente para a minha colheita. Então ele disse: isto é o que farei: derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores, e estocarei todo o trigo e meus outros bens ali. Versículo 19: então direi a mim mesmo:
que homem de sorte você é. Tem grande quantidade de bens guardado para durar muitos anos. Comece a descansar. Coma, beba e divirta-se. Esse é o slogan de Satanás para o mundo hoje. Viva intensamente. Viva. Versículo 20. Mas Deus lhe dirá: tolo, nessa mesma noite você morrerá. E as coisas que você preparou, de quem elas serão? É isso o que acontece com quem guarda riquezas para si mesmo, sem ser rico para com Deus. Ou seja, aquilo que nós fazemos hoje ecoará por toda a eternidade. Que tipo de vida nós estamos tendo? Vai definir se a nossa vida vai se estender após a morte ou se ela vai cessar com a nossa morte. É por isso que muitas pessoas não conseguem compreender a morte e sofrem tanto impacto com a morte. Eles não conseguem tolerar a morte. Eles não entendem como assim essa pessoa morreu, como assim essa pessoa nos deixou. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Essas pessoas não conseguem entender e compreender a morte, porque eles só conseguem ver a vida nesse plano. Eles só conseguem ver a vida sobre a perspectiva terrena. Só conseguem ver o hoje e não conseguem ver a eternidade. Eles vivem o hoje, esquecem que a vida que nós vivemos hoje é que vai definir aonde nós passaremos a nossa eternidade. Amém, meus irmãos? Então, Shabbat Shalom, um sábado para todos vocês e até o próximo estudo da nossa Parashá.